Olá, graça e paz. Deus te abençoe poderosamente. Chegamos aqui no canal do Pastor Reginaldo ao capítulo 7 do livro de Marcos. Todos os dias, eu e você lemos um capítulo e meditamos um pouquinho sobre ele. E eu espero que você esteja gostando desse tipo de apresentação da Bíblia, porque ela vai trazer a você a oportunidade, se você ainda não o fez, de lê-la comigo e eu contigo inteirinha. Temos o livro de Mateus todinho aqui no canal, você pode ver a playlist, e agora o livro de Marcos, hoje no capítulo 7. Pai, nós te pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso espírito, o nosso ser, para poder entender um pouquinho mais da sua palavra. Nós queremos te conhecer melhor, Senhor, através do Evangelho do Senhor Jesus. Amém. Marcos 7. Vamos ler? E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois de perguntarem-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros, dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o teu pai ou a mãe, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou sua mãe. E invalidando assim, a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E, chamando outra vez a multidão, disse-lhes, ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isto é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse, assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia, o que sai do homem, isto contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não podia esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, Cirofenícia de nação,
e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe por essa palavra: Vai, o demônio já saiu de tua filha. Indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E, tirando-o à parte dentre a multidão, pôs-lhes os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém dissessem, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o divulgavam. E, admirando-se sobremaneira, diziam: Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Louvado seja Deus. No capítulo 7, a gente vê uma longa discussão de Jesus com os fariseus. Os fariseus sempre o acompanhavam, mas não para aprender, não para servir a Deus, não para reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, como muitas vezes acontece hoje em dia, mas para julgar, para querer pegar no contrapé, para querer armar uma armadilha, para querer fazer uma pergunta capciosa, enfim. É aquela pessoa que tem o coração contaminado e quer achar um defeito na outra pessoa, às vezes até num familiar. Eles queriam presenciar algum erro, algum ato ilícito de Jesus. E Jesus é questionado, então, pelos fariseus pela falta de higiene e de decoro religioso dos seus discípulos. E aí ele aproveita essa oportunidade para falar algo para aqueles homens. Aqueles homens, olha, os seus discípulos não têm a higiene, o decoro religioso. E aí Jesus pega essa palavra e aproveita a resposta e torna puros todos os alimentos, ora antes impuros para o consumo. Perceba que a resposta de Jesus, ela acaba quebrando totalmente um grande tabu que muita gente tem até hoje. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Eles estão falando sobre lavar os copos, lavar os jarros, os vasos de metal, as camas e tal, e também lavar os alimentos. Jesus não está dizendo que você não deve fazer isso por higiene. É que Jesus está falando algo mais profundo. Como é que está o seu coração? Como é que está a sua essência? Será que você não está, fariseu, diz Jesus, tão preocupado com suas tradições que interessam a vocês mesmos do que servirem ao meu Pai me honrando de verdade? E aí ele cita justamente Isaías, dizendo: vocês são hipócritas, vocês me honram com os lábios, dizendo que são crentes, dizendo que são de Deus, mas o seu coração está longe de mim. E aí ele diz: em vão, porém, me honram, porque vocês ensinam doutrinas que são mandamentos de homens. Que coisa extraordinária! É por isso que os religiosos daquela época não gostavam de Jesus, porque eles gostavam de arrogar, né? Eles gostavam de demonstrar os seus conhecimentos, mas na verdade não amavam o próximo, na verdade não cuidavam dos pobres, na verdade estavam interessados apenas em ser honrados. E Jesus, então, ele derruba
um grande costume. Você já ouviu falar de comer carne disso, comer carne daquilo, alimento tal, alimento tal? Você já ouviu falar disso? Que tem gente que procura se preocupar com isso até hoje de uma maneira muito grande. E olha só o que Jesus fala no versículo de número 15. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. O que contamina é o que sai do homem. Louvado seja Deus. Você vê como Jesus vai lá no profundo e diz: vocês estão liberados, vocês que me seguem, para comer o que vocês quiserem. Porque não é isso que vai tirar a salvação de vocês. Não é isso que vai contaminar vocês. O que contamina é o mal que nasce no coração. Jesus, então, logo na sequência, você viu, liberta uma menina de um espírito imundo. E ela nem era judia. Não. Ela era filha de uma mulher cirofenícia, de fala grega. E aí, ele liberta aquela menina daquele espírito imundo, levando em conta a insistência da mãe dela. Jesus nem vê a menina nem vê Jesus. Então, nós vemos aqui o poder da intercessão, de você levar, mesmo que a pessoa não vá, mas você levar essa pessoa até Cristo. Cuida da minha filha, Senhor, cuida do meu filho, Senhor, cuida do meu marido, Senhor, cuida deles em nome de Jesus. Eu peço, cuida. Eu intercedo para que seja curado dessa doença, desse vício, desse mal, desse gênio, desse problema. E Jesus cuida. Essa mulher nem era judia. Jesus, às vezes, até faz isso conosco, porque Ele quer ver a nossa tenacidade, a sua insistência, o seu comprometimento com essa intercessão. Então Ele diz: não, é para os filhos os milagres, não para os cachorrinhos. E ela diz: mas olha, os cachorrinhos, Senhor, os cachorrinhos também ficam debaixo da mesa comendo das migalhas que são dos filhos. Os filhos comem, e aí caem as migalhas embaixo, os cachorrinhos. E eu estou aqui na expectativa da minha migalha. Nossa, que humildade! Está vendo a diferença entre essa mulher que nem é judia, que nem é hebreia? A diferença dela, da humildade dela, da busca dela, da fé que ela tem em Cristo, dos fariseus que vinham apenas questioná-lo. Conseguiu entender a antítese, né? A diferença entre esses dois tipos de pessoas. Jesus, então, você se lembra, no capítulo 6, está aqui na nossa playlist, tinha acabado de visitar a sua cidade natal, Nazaré, onde não foi bem recebido pelos seus. Até os seus familiares o desprezaram. Jesus, então, passa a pregar nas cidades vizinhas, envia os 12 apóstolos também para irem pregar de 2 em 2. Nesse espaço de tempo, João Batista é morto por Herodes e tem sua cabeça decapitada por um pedido da esposa de Herodes, Herodias. E Jesus e seus discípulos vão então a esse lugar deserto, alimentam uma multidão com o milagre da multiplicação de alimentos, dos pães e dos peixes. Lembra disso? Louvado seja Deus. E aí vem esse capítulo 7, que vem logo depois, né? A perseguição dos fariseus, que eles sempre estão perseguindo Jesus. Eles chamam aqueles que seguem a Jesus de verdade, os apóstolos, os discípulos, de impuros, sendo que eles apenas comiam, nem sempre eles tinham a água suficiente para lavar os alimentos ali, então não tinha grana, não tinha dinheiro, pegava lá uma goiaba e comia, chupava uma manga. Eu não sei se você já teve essa experiência de pegar uma fruta do pé e comer sem lavar. E eles então criticavam por causa da tradição. Mas a tradição não é a palavra é tradição, mas nem sempre a tradição de homens, ela representa verdadeiramente a palavra de Deus. Eles gostam muito, as pessoas que são extremamente religiosas gostam muito de condenar aqueles que são simples, às vezes
Como você é uma pessoa simples, como eu sou uma pessoa simples. Eles questionam, eles estão o tempo todo questionando. E Jesus vai lá e defende os seus discípulos, falando: olha, vocês estão me honrando com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Esses aqui não, ó. Esses aqui são puros de coração. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você que Jesus também vai te defender nos momentos de dificuldade em que as pessoas estiverem acusando você. Em nome de Jesus, receba agora a defesa do seu advogado fiel. Aí Jesus condena esses homens porque eles não obedecem a Deus, eles obedecem às suas próprias tradições, os seus próprios ensinamentos, e cita o quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ao citar o quinto mandamento, Jesus introduz um exemplo específico chamado Corban. O Corban. Ele cita exatamente algo que eles estavam praticando. Porque é assim, ó, presta bem atenção. A prática rabínica do Corban permitia que uma pessoa consagrasse todos os seus bens materiais ao Senhor. Entendeu? O mandamento de Deus lá em Êxodo diz assim: honra teu pai e tua mãe. Cuida do teu pai e da tua mãe. Quando chegar o momento da velhice deles, quando chegar o momento em que eles precisarem de você, quando chegar o momento da enfermidade deles, cuida deles. É para você cuidar, você é filho. Então eles faziam assim. Bom, para eu cuidar, vou ter que investir, vou ter que gastar dinheiro, vou ter que gastar tempo. Então eu consagro tudo o que eu tenho ao Senhor. Olha só que espiritualidade, né? E nesse caso, eles diziam: ô papai, ô mamãe, eu não vou cuidar de vocês, eu não vou dar nada para vocês. Estou fazendo isso aqui de maneira bem simplória, tá? Porque o que eu tenho não é mais meu, é de Deus. Conseguiu entender? E aí eles se livravam da obrigação, olha que coração duro, de cuidar do papai e da mamãe. Então, vergonhosamente, os rabinos então permitiram que o Corban liberasse os filhos de cuidar das necessidades materiais dos pais idosos. E muitas coisas semelhantes a estas, como a prática do Corban, era apenas uma amostra dos costumes hipócritas dos fariseus. E aí Jesus chega a lenha neles, chama a atenção deles, chama aqueles homens que eram considerados religiosos de hipócritas. E aí os seus próprios discípulos falam: como é que nós estamos fazendo o certo e esses homens tão sábios, tão inteligentes, tão religiosos estão fazendo o errado? Não é possível. Jesus fala: eu vou explicar para vocês. O que entra no estômago não corrompe, porque é digerido e lançado fora. Então, o que ele está dizendo aqui não é uma aula de ciência, de saúde, dessa coisa toda, não é isso. É que Jesus está indo no ensino profundo. Como é que está o seu coração? Como é que está a sua moral? Como é que estão os seus valores éticos? É isso que Jesus está falando. Tanto que ele diz assim: no coração tem 13 problemas. Ele cita 13 problemas morais. E aí ele ilustra o ponto de vista. Porque Jesus ele não quer ficar aqui só no raso, ele quer ir no profundo. E os primeiros 7 exemplos desses 13 que Jesus fala estão no plural. Indicam costumes, atos repetidos. Fornicação, inclui todas as práticas sexuais ilícitas fora do casamento. Maldade é um termo para malignidade. E os 6 últimos estão no singular, indicando atitudes. Inveja, por exemplo, significa olho mau. Isso se refere a uma atitude ciumenta, invejosa, cobiçosa e ressentida. Blasfêmia inclui espalhar notícias falsas sobre outras pessoas. A palavra para soberba indica exaltar-se acima dos outros. Insensatez é falta de juízo moral. Então Jesus vai fundo, explica isso para os seus discípulos com amor. Porque você e eu, Deus nos ensina com amor. Porque nós evitamos ficar criticando os outros.
e queremos aprender aqui no canal o que Jesus quer nos ensinar. Aleluia! Depois nós vemos a ida para Tiro e Sidom, como eu já falei, a mulher cirofenícia, e aí a gente vai ver os primeiros no reino de Deus, louvado seja Deus, a humildade daquela mulher. Jesus se admira com a fé daquela mulher, louvado seja Deus. É demais, é maravilhoso. E Jesus voltando para Decápolis, Deca 10, policidades, aquelas 10 cidades, mesma cidade onde ele expulsa aquela legião de demônios daquele homem, dos 2.000 porcos. E aí Jesus cura um surdo lá, e ele cura em particular e fala para as pessoas, não contem para ninguém. Quanto mais ele fala não conta, mais o pessoal espalha a palavra e se tornam admiradores dele. Eu quero concluir o capítulo 7 dizendo para você, minha amiga, meu amigo, Jesus passa a operar mais milagres à medida em que o seu ministério vai se tornando cada vez mais famoso, como se acompanhasse o poder de Deus se desenvolvendo dentro dele. Ele também começa a debater com os fariseus sobre as leis e toda a religião que os aprisionava, e falava abertamente sobre a hipocrisia que habitava na religião, e hoje em dia não é tão diferente. Jesus demonstra que veio para libertar do aquário a nós todos e levar para o oceano de Deus, que é infinito. Muitos milagres e sinais ainda serão feitos, e nós vamos ler sobre eles aqui no livro de Marcos. Mas por hoje é só. Que o Senhor te dê um dia abençoado e feliz. Tem milagre para você. Jesus vai te defender. Você é livre porque foi para a liberdade que Jesus te libertou. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Eu sou o servo dele e te abençoo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.